Veja Você na TV, a TV é você, o amor da cidade, Canal 7 de Catanduva, mas todos que nos acompanham em qualquer quadrante do mundo, Paris, Londres, Toronto, enfim, Tóquio. Este é um programa especial, programa de esporte especial, programa nosso de esporte ou dos esportes, especial porque perdemos o ícone maior do gol televisivo. Perdemos um homem de têmpera maiúscula em termos de comunicação, Luciano do Vale. Quem não teve o privilégio de ouvir o gol maior da TV, conforme fala sempre nosso querido amigo Milton Neves, que também conviveu com o Luciano e é um dos grandes momentos do futebol, como ele diz. Ele também, Milton Neves, foi um dos que o Luciano considerou como uma risonha promessa do rádio e da televisão brasileira. E o Milton hoje está conosco. Ontem, final de semana, muito abatido, porque perdemos um grande amigo. Perdemos esse ícone esportivo que era alentador de todas as modalidades. Chegou a ser considerado o Luciano do vôlei, mas deu apoio ao Maguila, ao Éder Joffre, deu apoio à forma Indy. Luciano era eclético. O Luciano é de uma escola que eu fui, Mário Moraes e Pedro Luiz. Os senhores vão ver agora essa homenagem que presto numa entrevista que fiz com o Luciano do Vale no Pacaembu, o berço do futebol paulista, da história, aqueles momentos grandes que o próprio Corinthians se classificou na Libertadores, venceu a Libertadores no jogo do Boca Júnior, venceu lá em termos do Pacaembu e foi campeão como o Santos da Libertadores de América. Tudo isso, em resumo, se afunila na alegria da convivência que tivemos com ele. Como tive a convivência com Mário Moraes, Pedro Luiz, Mário Moraes, que foram meus professores. Os senhores vão ver na reportagem que também foram professores do Luciano do Vale. E o tempo está passando. E nesse final de semana, 19 e 20, perdeu a vida a caminho de uma narração em Uberlândia, quando o Corinthians jogou com o Atlético no domingo. O Luciano passou mal, muito mal, no voo, foi direto para o hospital e não conseguiu resistir um infarto fulminante. E Luciano do Vale já está do outro lado da vida, com tantos outros amigos, como Mário Moraes, Pedro Luiz, como Fiore Gilhote, cada um com a sua personalidade. Mas o Luciano era especial. Entre outros também, o meu amigo Eduardo Costa, o Eduardinho José Costa, cunhado do Brecht do Brida, que gostava muito do Luciano do Vale e que gosta muito, espiritualmente, do Milton Neves. Eu estou dizendo tudo isso para trazer esse momento histórico para todos nós brasileiros e histórico para Catanduva, porque o Luciano esteve no nosso coração, estará no nosso coração sempre, espiritualmente. Homenagem a você, Luciano, no seu sorriso e na sua mensagem, nessa entrevista que abordamos vários assuntos. Luciano do Vale estava com vida nesse momento no Pacaembu, quando o Corinthians jogou com o Vasco. O primeiro jogo lá no Rio foi 1-1 e aqui foi 0-0 no Pacaembu. Se classificou para a Taça do Brasil, que o levou antes do Campeonato da África a disputar a Libertadores. Luciano falou inclusive do novo momento do Brasil, que vamos agora, em 2014, sediarmos a Copa do Mundo. Mas mais que as minhas palavras, a expressão, a fala, a voz e a imagem dele, eterno mestre Luciano do Vale, o maior gol da TV do Brasil e do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, telespectadores da TV, veja você na TV, a TV é você. Nós estamos no Pacaembu. Pacaembu tem uma história reservada no coração de cada um brasileiro que aqui esteve. Mas ao meu lado tem uma enciclopédia do futebol. Um homem
das lides da comunicação. Um dos melhores locutores esportivos, narradores, que já passou pela história da comunicação, da nossa época, de Pedro Luiz, Mário Moraes do passado, que eram nossos amigos. Ficou conosco essa relíquia do futebol brasileiro, do desporto em geral. Luciano do Vale. Muito obrigado. Não mereço tanto não, obrigado. Quando você cita aí Pedro Luiz, Mário Moraes, que eu estenderia a Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, Sérgio Noronha, quer dizer, Luiz Mendes, são Walter Abrão, né? Geraldo Zé de Almeida. Me colocar no meio desse time Cobra aí realmente não é muito legal não, mas eu estou há muito tempo e acho que às vezes o tempo faz com que as pessoas acabem dando esse valor. Mas o que importa é que a gente está chegando aí às vésperas de uma nova Copa do Mundo, a da África, né? E já com as cidades sedes do Brasil escolhidas para a Copa do Mundo 2014. É um sonho, né, para o brasileiro que não teve oportunidade de ver a Copa em 50 no Maracanã, que aliás não teve um desfecho dos mais agradáveis, mas eu acho que agora as coisas serão bem diferentes. Essa humildade de coração, todo grande homem é humilde por natureza. Ele citou aí nomes de companheiros que foram conosco, os fundadores da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Luciano, entre os nomes que você citou, qual aquele que marcou bem a sua trajetória de grande comunicador de massa? E até me esqueci de um, Fiore Gilhote. Mas o Pedro Luiz, ele foi, vamos dizer assim, o meu pai radiofônico. O Pedro foi a pessoa que me descobriu em Campinas, que me trouxe para São Paulo, na época da 1040, depois indo para a Rádio Disparada, depois saindo, indo para a Rádio Globo. E aí eu acabei indo para a TV Globo, né? Que na época, aliás, era a Rádio Nacional de São Paulo, né? E depois passou a ser Rádio Globo, ali na Rua das Palmeiras. O Mário Moraes eu acho que foi o maior locutor de televisão. Eu trabalhei com o Mário, tive a honra de trabalhar com o Mário e aprendi muito com o Mário. O Mário era sarcástico, o Mário era alegre, às vezes duro demais, mas era imprevisível. Era o jogo e o Mário, né? Quer dizer, eram duas grandes atrações para quem acompanhava. Ele é a fera. Ele é a fera, quer dizer, o Mário tinha um poder de síntese muito grande, né? O Mário enxergava o futebol e colocava de uma forma muito fácil, parecia que ele estava conversando, né? Mas como locutor, o Pedro foi o homem que me orientou muito. Braga Júnior foi a pessoa que me deu a condição de colocar a voz sem gritar, sem desafinar. Darcy Reis. Esquecemos do Edson Leite. O Edson, eu peguei pouco a vida do Edson, porque quando o Pedro se separou do Edson, eu estava mais do lado do Pedro. O Edson eu peguei mais como vendedor, né? Como homem que vendia geladeira para esquimó. Foi maravilhoso o Edson. Agora, é um tempo que parece que a gente está sendo muito saudosista, né? Mas não é, não. Eu acho que a gente tem que reconhecer que o rádio esportivo brasileiro, nos anos 60, final da década de 50, começo da década de 70, o rádio esportivo brasileiro tinha nomes extraordinários. Hoje nós temos 2, 3 grandes nomes que são protagonistas, né? Mas a gente tem muito coadjuvantes. Naquela época a gente tinha protagonista que não acabava mais e não tinha nem coadjuvantes. Era tudo cidadão que estava chegando para fazer, para cobrir buracos, né? Era bem diferente. Você tinha uma equipe com Pedro, Edson, Mário, Mauro Pinheiro, Darcy, Braga, no Rio de Janeiro, Valdir, João, o próprio Zé Carlos Araújo, que continua até hoje, né? E Jorge Cury, um tempo era feito pelo Jorge, outro pelo Valdir. Eu acho que a época é bem diferente, sem querer traçar comparações, mas você acaba traçando. Eu sou um homem muito emotivo, não é? Tenho mais ou menos a tua idade. Você nasceu onde? Eu nasci em Campinas. Pois é. Quando você falou do Mário, a minha escola foi o Mário como comentarista.
Eu acabei, por circunstância, deixando a comunicação e fui ser prefeito. E o Mário viveu momentos difíceis no final de carreira. Então eu quero confessar com você, numa alta espiritualidade que o Mário está nos ouvindo, que o Mário acabou terminando a vida comigo, como o meu funcionário da prefeitura do município de Catanduva. E entendia no Mário que tinha um vernáculo corretíssimo. E o Mário foi, sem dúvida alguma, um grande companheiro, que foi o meu timoneiro na boca do microfone. Então nós citamos esses exemplos, eu fico muito feliz de você também ter essa sensibilidade que eu tenho com respeito ao Mário, que foi o nosso grande professor, como o Pedro foi para você. Então eu agradeço muito que você me trouxe à memória isso, e esse momento aqui no Pacaembu, tendo você, que é a continuidade dessa escola do rádio, que me orgulho de estar ao seu lado e saber que você continua o mesmo Luciano do Vale. Bom, isso não tem dúvida nenhuma. Um pouco mais velho, né? Mas eu acho que com a mesma vontade, dedicação e reconhecendo tudo que eles me passaram, né? E ainda com relação ao Mário, o Mário Moraes, o Edson, o Pedro foi o locutor, papapá, tudo mais. Mas o Mário, comigo, ele tinha assim um xodó todo especial à sua maneira, né? Porque o Mário era irreverente, né? Eu me lembro uma vez no aeroporto de Congonhas, a gente indo para fazer um jogo em Buenos Aires, e meu pai e minha mãe naquela época, imagina, naquela época quando você ia para Buenos Aires, o pai e a mãe iam no aeroporto, né? É isso mesmo. Essa brincadeira, né? Depois desistiram, porque realmente tinham que morar no aeroporto. Mas aí o Mário chegou e falou pro meu pai e minha mãe assim: ó, tô carregando esse menino nas costas aqui para Buenos Aires, fiquem tranquilos que eu tô cuidando dele. Era o jeito do Mário. O Mário era carinhoso dessa forma, né? A irreverência do Mário. Era a irreverência do Mário, né? Mas ele foi para mim uma pessoa que deu aquele pontapé final. Se o Pedro deu inicial, o Mário deu o pontapé final. A mesma coisa. Foi uma escola que eu tenho orgulho de ter pertencido. Luciano, um homem pode ser em memória e pode ser também ainda presente entre nós, independente do esporte, que você citaria como um grande exemplo para todos os brasileiros. A gente tem vários que representaram nosso país e que vieram do nada, né? Eu acho que Eder Joffre, a gente tem que sempre lembrar, Maria Esther Bueno, a gente tem que lembrar da Mauro Imagem, que conseguiu a medalha olímpica agora, a primeira delas no Estádio Olímpico. A gente tem que considerar Emerson Fittipaldi, que ganhou as primeiras 500 milhas, colocando o Brasil onde ninguém falava em brasileiro e também ganhando o primeiro título mundial da Fórmula 1. A gente tem que falar do voleibol brasileiro, que coletivamente foi o primeiro esporte que conseguiu trazer uma medalha de ouro para o Brasil. O futebol até hoje não conseguiu, e o voleibol conseguiu já duas, né? Temos que falar da Marta, que veio lá de Alagoas, né? Sem ter a menor estrutura, considerada a maior jogadora de futebol do mundo, disparada. Os Estados Unidos tem 10 milhões de mulheres jogando futebol. O Brasil, se tiver 100, é muito. E a Marta está aí dando um show, né? Ela e outras, né? Pretinha, não esquecendo do time todo, porque ninguém faz nada sozinho na vida. Então a gente pode citar aí inúmeros, e eu não quero ficar falando que eu vou acabar cometendo injustiça. Joaquim Cruz. Enfim, eu acho que todo grande campeão brasileiro, campeão olímpico, campeão mundial, ele não é por acaso, é pelo talento, mas não pela infraestrutura do esporte brasileiro. É porque Deus botou a mão naquele cidadão. Não existindo o acaso, são os predicados inerentes de cada ser humano. É verdade. Um livro da sua cabeceira. O livro da cabeceira meu, você vai dar risada, é O Pequeno Príncipe. Opa! Porque eu ainda gosto de acreditar que a vida
é feita de amor e você tem que cultivar o amor nas pessoas. E quando você cultiva o amor nas pessoas, você passa a ser responsável por aquilo que você curte. Santo Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. É verdade. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu também gosto muito. Tanto é prova que ele foi tão maravilhoso que ele pegou seu aviãozinho, subiu. Me diz no coração, qual o time da sua preferência? Todo mundo quer saber. Luciano torce para quem? Eu não torço para ninguém, eu torço para a seleção brasileira de qualquer modalidade ou para cada brasileiro que está vestindo a camisa do Brasil. Eu nasci em Campinas, tive muita ligação com a Ponte Preta, mas hoje, depois de 46 anos de carreira, sincero e honestamente, apesar de respeitar a Ponte, respeitar o Guarani, por ser campineiro, eu torço mais pelos times do Nordeste, Sport, Santa, Náutico, para que o estado de Pernambuco e o Nordeste do Brasil acabem se firmando, né? Porque eu acho que é uma discriminação do eixo aqui com relação ao Nordeste. Agora, torcer mesmo, vou até confessar para vocês, torcer, eu torço para acabar logo, principalmente num dia de frio, meu trabalho, porque isso daqui tá duro, eu quero ir embora. Luciano, você é favorável a essa possível mudança do cartão e da substituição? Essa mudança que pode acontecer? Eu não sei, eu acho que tudo é possível, eu acho que tudo tem que ser reciclado, tudo tem que ser modernizado. Às vezes você dá um passo para trás para dar dois para frente, quer dizer, nós temos que ver na prática, né? Não adianta só o lado teórico. Eu acho que o futebol está um pouco atrasado com relação às outras modalidades. Eu acho que hoje, por exemplo, com os recursos técnicos que você tem, você deveria ter como o futebol americano os árbitros colocados numa cabine para tirarem as dúvidas para que não se cometam injustiças. Então acho que tudo é válido como experiência, como dois árbitros que já foi feita experiência e deu certo, mas de repente tiraram, né? Enfim, são coisas do futebol. Você teria, com a tua experiência, independente dessas colocações, alguma sugestão para a International Board? A minha sugestão é do professor Cláudio Coutinho, falecido Coutinho. Coutinho dizia que o futebol jogado com 10 de cada lado é o futebol mais bonito que ele tinha visto. Eu acho também isso. Olha, como não existe no acaso, hoje aqui no Pacaembu estamos fazendo ao fundo a Bandeirantes. Eu comecei minha vida na Paula Souza com 14 anos sendo correspondente do interior. E a Bandeirantes trouxe grandes alegrias, a mim em especial, e acredito para você também, não, Luciano? Ah, sim, eu estou há 27 anos na Bandeirantes. A Bandeirantes, ela é sinônimo de esporte, não adianta. O nome Band é uma coisa impressionante. Seu João, né, seu João? Seu João, famoso, grande seu João, querido seu João. Então eu acho que a Bandeirantes é sinônimo de esporte e só me traz alegrias, e a gente fez lá durante muito tempo muita coisa boa. Quantos filhos, Luciano? Eu tenho 3 meninas, tenho 8 netos, tem netos já em faculdade, o tempo passou rápido. São 3 moços? 3 moços? O nome delas? Alessandra, Patrícia e Fernanda. Eu tenho Maria Leonor, Maria Letícia e Maria Laura, só fizemos mulher. Um homem em casa só chega, né? É isso aí. Uma mensagem final, agradecendo muito a você por essa sua simplicidade, carinho para conosco. Nos conheci ano passado, tive a oportunidade de dar um livro para você lá em Ribeirão. É verdade. De direito eleitoral. Passamos pelo futebol, pela luta da lei do acesso, mas a felicidade muito grande neste momento que o Canal 99, a TVja, pontua e começa a sua história da comunicação. Temos no Luciano do Vale um grande exemplo nacional para todos que estão iniciando este quarto poder, que é o poder da comunicação. Muito obrigado, e é verdade, saiba exercer esse poder, né? Porque é muito forte. O Armando Nogueira me ensinou que essa telinha ali é a telinha do diabo, né? Porque se você falar ou mostrar coisas que não são verdadeiras, elas têm uma repercussão que você não vai calcular nunca, é incalculável. E outro detalhe,
Uma coisa que também o Armando me ensinou: o verbo da televisão não é falar, é mostrar. Sem dúvida alguma, como também nos ensinaram que o microfone é uma arma na mão, você precisa usá-la com amor, essa arma. É verdade. Eu prefiro falar as coisas boas do que as coisas ruins. É que às vezes não tem jeito. Mas quando eu falo alguma coisa que não é agradável, é porque não tem jeito. Eu já fui pela terceira, quarta vez remoendo, mas chega uma hora que você é obrigado a criticar. Eu prefiro realmente enaltecer as coisas boas. Uma mensagem de esperança para a TV, que você conhece essa telinha, e nós que já somos mais usados, entre aspas, ao pessoal que está começando, a mensagem do experiente, do competente, do lúcido, do inteligente e de um exemplar companheiro de crônica especializada, Luciano do Vale. Eu não tenho pretensão de dar conselho, mesmo porque eu acho que a gente acaba, na vida da gente, aprendendo no dia a dia. Agora, quando a gente se forma, quando se recebe o canudo, aí é que começam as complicações. Então pense bem nisso e comece bem antes de receber o canudo. Abraço fraternal a esse grande companheiro da crônica especializada brasileira, orgulho de todos nós, Luciano do Vale. Obrigado. Muito obrigado a todos, especialmente espiritualmente a Jesus e a Deus por nos ter dado a oportunidade de vivermos com grandes nomes do rádio, da televisão no passado, Pedro Luiz e Mário Moraes, meus professores, o Milton Neves, Fiore Gilhote, o Milton, graças a Deus, com vida, e tivemos no início homenagem a esse grande nome que os senhores estão vendo aí, Luciano do Vale, que vai ficar eternamente em nossa retina. Nossa homenagem esportiva a este maior ícone do rádio, da televisão, como diz o Milton Neves, o maior gol da televisão de São Paulo, do Brasil e do mundo. Que você continue o mesmo Luciano do Vale. Ah, bom, isso não tem dúvida nenhuma. Um pouco mais velho, né? Mas eu acho que com a mesma vontade, dedicação e reconhecendo tudo que eles me passaram, né? E agora eu vou trazer as imagens de um grande comunicador. Dele que é um dos expoentes, uma das fortalezas do setor de comunicação do desporto em geral. Do Grupo Bandeirantes Rádio e Televisão, Milton Neves. Milton Neves é uma pessoa que eu respeito demais. O Milton é brincalhão, principalmente com a torcida do Corinthians. Ele fala do apito amigo. E tem torcedor do Corinthians que quer ver o Milton de ponta cabeça, mas quem conhece o Milton como eu tem um coração magnânimo. Sabe que o Milton falou a mim, que o senhor vê a imagem dele, ele falando comigo? Está passando uma fase difícil também o Milton, uma doença grave na sua esposa, ele está muito abatido. Eu falei, Milton, os corintianos não podem ver você pela frente. Deixa assim, José Alfredo. É que com isso eu ganho o torcedor do Palmeiras, olha a cabeça, torcedor do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, da Portuguesa, enfim, de todos os clubes que são contra o Corinthians. São todos os clubes contra o Corinthians. E eu falando mal do Corinthians, eu ganho todos eles em audiência. Tá bom, Milton, mas você não é isso, você é da boca para fora, o teu coração é corintiano também. Lógico, eu gosto do Corinthians, é time de São Paulo, mas é uma forma de eu marcar, de que eu possa marcar minha posição. Os senhores vão ver a manifestação do Milton Neves. Eu fui ao edifício Bandeirantes, onde tem a televisão e o rádio, que o Milton é grande âncora da Bandeirantes. Vamos ao grande Milton Neves em duas passagens de gravação com as suas fotos que tiramos lá no edifício Bandeirantes. Milton Neves, meu grande amigo, sou seu admirador. Veja você na TV, a TV é você, o amor pela cidade. E não poderia deixar o programa Mensana em Corpo Insano, CPF Desportivo, de começar em São Paulo com esse paradigma do rádio brasileiro, da televisão brasileira. Chama-se Milton Neves, uma enciclopédia de amor ao esporte.
O Milton é brincalhão, mas é uma coragem, uma sinceridade e uma autenticidade como nunca. E esse assunto é sério, ainda mais com o Major Olímpio na história, que eu confio muito nele. Amigo do meu amigo Reinaldo Papai Ordano. Eu estou lançando pela minha TV o Major Olímpio como futuro governador de São Paulo. Olha, desde que ele enfrentou lá o pessoal da Dilma, o pessoal da Temer, acho que foi Dilma mesmo, ele falou vergonha. Ele virou um nome nacional. E num evento no interior, com o Alckmin falando, falou: você é demagogo, você é mentiroso. Teve a coragem de fazer isso. Então, o Major abraçou, você vai ver aqui, me incentivando como idealista. Você me ajudou na campanha da volta da lei do acesso com o Walter Abrão, o Osho e o presidente da Portuguesa, Oswaldo Teixeira Duarte. Fazendo uma falta danada que a Portuguesa está fechando. General que estava na frente da CBF, que era o... Judite Coutinho? Não, Bom, e também na época do MEC, Ney Braga, que nos deu a força e a lei veio de cima para baixo. E a lei do acesso é um sucesso. Sucesso. Infelizmente, times como o 15 de Jaú estão parados aí, Noroeste de Bauru, Revigorador do futebol. Esportivo de Guaratinguetá, Taubaté, precisam voltar. Coronel Heleno Nunes, Coronel era o presidente da CBF, grande cara. Mas Alfredo, parabéns, prazer te receber. José Alfredo, eu te recebo aqui com maior satisfação. Aqui, a redação da Rádio Bandeirantes, eles vão ter que passar aqui. Tudo de bom para vocês, boa viagem. Eu vou dar uma falada hoje depois do jogo disso aqui, mas vou também botar na internet, como falei, e vou dar para o Mauro Betti. O Mauro Betti aprecio muito. Mas mais importante, esse elo com o Major Olímpio, já está o projeto no Senado, através dele. Você mesmo o elogiou, um cara autêntico, democrático. Você vai ver, amigo do meu amigo Reinaldo Papai Ordano, que é um homem ligado à aeronáutica. Você vai ver. Tudo de bom para vocês. Você vai ver aqui na entrevista que ele falou. Então, com essas imagens, eu quero encerrar o programa dizendo a todos meu muito obrigado e até qualquer momento. Quando essa televisão produzir para o bem da cidade, o amor da cidade, para o bem do Estado de São Paulo, para o bem do Brasil, mensana in corpore sana, com apoio do Milton Neves, também desse grande democrata, brilhante guerreiro, senador Major Olímpio.